Sou grata a Deus pelo pastor dessa igreja, pela pastora. Deus abençoe, pastor. É uma alegria que só Deus sabe do nosso coração ter vocês como nossos pastores. Como nós os admiramos, os respeitamos, os amamos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe essa igreja. Essa igreja que eu tenho alegria de dizer, meu marido e eu, ele não está aqui, sou grata a Deus pela vida dele, ele está ali assistindo. E ele não está aqui, mas ele ama essa igreja. Nós amamos essa igreja. Eu quero reafirmar isso, porque talvez você esteja congregando aqui já há bastante tempo. E às vezes quando nós estamos inseridos em um lugar, a gente às vezes vai se acostumando e nem vai percebendo o quão esse lugar é glorioso. O quanto esse lugar é acolhedor, o quanto é bom nós chegarmos aqui e ver o sorriso dos irmãos. Nós somos recém-chegados aqui. Tem um pouco mais de um ano, mas como é gostoso estar aqui. Vamos abrir, como o pastor disse, abrir a palavra do Senhor, que nós estamos estudando, Tiago, carta de Tiago. Já me antecedeu aqui a missionária Elda com o capítulo 1, pastor Luiz com o capítulo 2, e hoje o Senhor me deu essa graça, essa honra de estar pensando com vocês, meditando com vocês, nesse capítulo 3 de Tiago. E eu vou pedir a Miriam para me ajudar, caso eu apanhe desse passador de slide, mas vamos lá. E aí, com a sua Bíblia aberta, em Tiago, capítulo 3, vamos caminhar até o versículo de número 12. Nós vamos caminhar até o versículo de número 12. E aí o primeiro versículo começa assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Glória a Deus por essa palavra tão forte. E hoje eu tenho a oportunidade de pensar com vocês sobre um capítulo que eu penso nele como o capítulo mais difícil, ou um dos mais difíceis do Novo Testamento. Não por conta da compreensão, mas porque quando você lê esse capítulo, você percebe algo que todos nós tropeçamos nesse algo. E eu tenho a oportunidade de falar com vocês sobre esse capítulo. Mas antes, carta de Tiago. Só para a gente retomar um pouquinho.
já que estamos fazendo um estudo expositivo, ou pelo menos nós estamos nos atentando na palavra do Senhor, na carta de Tiago, capítulo por capítulo, talvez não todos os versículos, mas pelo menos cada capítulo nós paramos e pensamos um pouco e meditamos nesse capítulo específico. Mas vamos se lembrar que a carta de Tiago é uma carta cujo conteúdo da carta são orientações práticas. É uma carta muito prática, portanto, muito fácil de ser compreendida, mas não tão fácil de ser colocada em prática. Mas ninguém pode ler a carta de Tiago e dizer assim, não, eu não entendi, eu não estou entendendo. Porque não trata de muitas questões assim, teológicas, profundas, como cartas de Paulo, por exemplo. Não, é muito prática. Então são orientações práticas de como o cristão deve viver. E aí é como se Tiago, Tiago ele tem um objetivo que fica muito claro para nós. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você assim, se você é crente, você precisa viver como crente. Se você diz que tem fé, então me mostre a sua fé pelas suas obras. Na sua maneira de viver, na sua forma de falar. Se você diz que é crente em Jesus Cristo, que é um salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, então você precisa falar como crente. E o meu capítulo, os versículos que vamos caminhar, vai tratar exatamente disso. Então você vai ficar com essa exortação de Tiago, que está dizendo para você, para mim, se você diz que é crente, que tem fé em Jesus Cristo, que te salvou, então você precisa falar como crente, andar como crente, pensar como crente. Você precisa ser crente. E não tem outra forma, a não ser na prática, no dia a dia. Aí, Tiago, ele usa uma linguagem, um tipo de linguagem, assim, que a gente às vezes fica meio chocado. Terça-feira passada, por exemplo, tratando da questão dos ricos, a gente fica assim meio... E hoje também não é diferente, e não vai ser diferente, não foi diferente no primeiro capítulo, talvez no primeiro nem tanto, né, missionária Heralda? Mas é assim mesmo, porque ali é um pastor que entendeu que quando ele vai ensinar, ele precisa cumprir 3 propósitos, que é o propósito que o crente também cumpre quando fala. O crente abre a boca para exortar, consolar e edificar. Ah não, mas parece que Tiago só exorta. Não existe só exortar sem consolar. Não existe só exortar e consolar sem edificar. Está ligado uma coisa com a outra. Então enquanto ele te exorta, me exorta, mas ele também me edifica, te edifica. Ele também me consola e te consola. Então não fica muito chocado, não existe ficar chocado. É Paulo falando, e se eu fosse para eu escolher um capítulo para ensinar, se não fosse expositivo, provavelmente a gente estaria em outro capítulo da Bíblia, mas o bom de estudar expositivamente é isso, porque você se detém na palavra do Senhor, naquilo que o próprio Deus escreveu passo a passo em sua palavra. E aí, passa para o próximo slide, por favor, Miriam. E aí, Tiago 3, do versículo 1 até o 12, ele vai falar do domínio da língua. E aí ele começa no versículo 1, se a sua Bíblia está aberta, eu coloquei trechos dos versículos ali, mas você pode acompanhar no telão e na sua Bíblia. E ele começa de uma forma que... Vamos ler juntos? Como que ele começa? Advertência, versículo 1, até onde eu coloquei. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Meu Deus, espera aí. Meus irmãos. Não, o que eu mais gosto de estudar com os irmãos, estudar junto com vocês, é porque a gente pode assim parar e pensar juntos. Eu não vou pensar sozinha, como eu penso lá em casa, junto com vocês. Então, faz esse exercício. Pensa, como que Tiago começa, quando ele vai falar nesse capítulo acerca da língua. Ele começa assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Meu Deus, eu não sei qual foi a reação dos crentes, dos irmãos para o qual Tiago escreveu no tempo dele. Não sei.
Mas hoje eu sei dizer como seria a reação, como é a reação, se você chegar com essas palavras, e às vezes dá vontade de verdade, pegar essas palavras aqui, pastor, e escrever por aí, na internet, então nem se fala. Por quê? Porque se tem uma coisa que hoje, não é muitos não, é praticamente todos, se sentem mestres em tudo, e eu nem vou me deter aqui, mas só para você pensar, quando Tiago ele já começa fazendo essa advertência, ela já é muito pesada. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Se fosse hoje em dia, a reação seria mais ou menos assim. Seria assim, peraí, está me menosprezando? Está me excluindo? É porque eu não tenho o anel de formatura no dedo? Está dizendo que eu não posso ser mestre, não posso ensinar, porque eu não fiz um curso de nível superior? Está dizendo que eu sou inferior aos outros? Está dizendo que esse lugar aqui é só para os bonitinhos, para os mais inteligentes, para os que aparecem mais? É isso que está dizendo, Tiago? Não seja muitos de vocês? É porque eu não sou capacitado? Será que é isso? Vamos caminhar? Eu coloquei lá, razões da advertência. Eu já até coloquei para aparecer. Qual que é o final desse versículo? Os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Pronto. Compreendemos. Aí tem um esclarecimento para nós. Tiago não está condenando o ministério do ensino. Não. Ele está dando um alerta. É um conselho até. Ele está dizendo o seguinte: olha, nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Com maior rigor. E aí, se nós seremos julgados com mais rigor, Tiago está dizendo, não assuma esse ministério sem antes pensar na grande responsabilidade que isto representa. Não precipita não. Para e pensa. É um ministério muito sério. É uma responsabilidade muito grande. Nós seremos, ele dizendo, julgados com muito mais rigor. E as razões, a segunda razão, é porque, olha lá, o que ele fala no versículo 2. Vamos ler comigo? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Pronto. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. O Tiago está dizendo assim, olha, não é um e outro que tropeça não. Todos nós tropeçamos em poucas coisas? Não. Em muitas. Mas pode ser que você tropece em uma coisa que eu nunca vou tropeçar. E talvez eu tropece em algo que você nunca vai tropeçar. Talvez não tropecemos nas mesmas coisas. Talvez o que é tropeço para você nunca vai ser na minha vida. De repente eu não vou praticar um pecado que você caiu nele e vice-versa. Mas ele diz que se alguém não tropeça no falar, esse indivíduo é um indivíduo perfeito. Aí é que está. Eu só conheço um homem perfeito, um indivíduo perfeito, Jesus. Então, no falar, todos nós tropeçamos. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, que professor ama perguntar, né? Qual é o principal instrumento de trabalho de um professor? A língua. A língua. E aí, Tiago, aí naquela hora que a gente dá vontade de descer e falar, não, Jesus, e às vezes fala, Senhor, me chamaste para isso, Senhor, é tão pesado, porque nós sabemos que nós tropeçamos naquilo, porque todos tropeçam no falar, que é o nosso principal instrumento de trabalho, a nossa língua. Próximo, por favor, Miriam. E aí, se ele diz que teremos um julgamento mais severo, então eu queria pensar com vocês o porquê. Quais são as razões para esse julgamento ser mais severo? Por que quem ensina
ensina receberá um julgamento mais severo. Na prestação de contas, aqui não está falando de condenação, até nesse caso. Mas há uns que a gente sabe que serão condenados por ensinos de falsos ensinos, heresias e tudo mais. Mas acredito que quem sobe nesse púlpito sobe com um propósito: nos aproximar mais de Jesus, nos aproximar mais da santidade, nos aproximar mais da palavra. Mas aí, quais as razões para esse julgamento ser mais severo? Primeiro, maior poder de influência. E aí eu coloquei para vocês lá a parte do versículo de Lucas 6,40, que é o versículo que eu amo esse versículo. Leiam para nós. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Pronto. Poder de influência. Um professor, um mestre, ele tem um maior poder de influência. Porque quando nós entendemos que que o professor ele ensinou bem, é quando o aluno, o discípulo, ele se torna parecido com você. Parecido com você. Porque você não vai ensinar para alguém aquilo que você não acredita. E aí o seu objetivo é que haja mudança naquela pessoa e aquele discípulo ali, ele se torne mais parecido com você. Tanto que Paulo, ele chegava a dizer assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso, é esse poder de influenciar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se enganem. Toda pessoa que subir nesse altar, ou em qualquer lugar que seja, para nos ensinar, para te ensinar, ou ele vai estar te puxando mais para Deus, te puxando mais para a palavra, ou te empurrando para fora da palavra, ou te empurrando até para o inferno. Toda pessoa que se coloca diante de nós para nos ensinar, ou nos puxam para mais perto de Deus, ou tentam nos empurrar para longe de Deus. Aí é que dá. Se tentarem te empurrar para longe da palavra, para longe de Deus, o que tem muita gente fazendo isso por aí, lá fora, nas internet da vida e por muitos lugares. Se você perceber que alguém está tentando te empurrar para longe dessa palavra, você diz: não, da palavra ninguém me tira, dessa palavra ninguém me tira, dessa palavra ninguém me tira. Sabe por que disso? Que acontece isso? Porque quem está mergulhado em Deus, é como se alguém que está se afogando e que você aproxima e ele agarra e puxa você. Quando alguém é cheio da palavra, ele atrai você, ele puxa você para a palavra. Mas quando alguém está vazio de Deus, ele tenta te empurrar para longe de Deus. Por isso que esse julgamento ser tão severo, tão severo. E aí também, a outra razão, o perigo dos falsos ensinos. Paulo, ele dizia em Atos 20, 29 a 31, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Sabe quais eram os maiores inimigos da igreja primitiva? Eram os que perseguiam e arrastavam os crentes para as arenas, para a fogueira? Não, eram os falsos mestres, porque eles não arrastavam o corpo físico para a fogueira, para as arenas e matavam o corpo físico, mas eles arrastavam ou empurravam as almas para o fogo eterno. Por isso que Paulo dizia, por isso que era tão combativo. Vigiem. Próximo, por favor, Miriam. O poder da língua, versículo 3. A língua tem o poder de controlar. E aí, Tiago, ele usa metáforas, símbolos, para mostrar o poder que a língua tem. E aí ele diz que quando nós colocamos freios na boca dos cavalos, podemos controlar o animal
todo. Ele compara a língua com o freio de um animal, de um cavalo, e também com o leme de um navio. Ele diz que os navios, embora sejam grandes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. E aí ele está dizendo para nós o seguinte, que as nossas palavras, elas têm o poder de amansar, de mudar situações, dar um novo direcionamento para as pessoas. E a gente não precisa nem falar sobre isso. O quanto a gente tem visto disso na vida das nossas crianças, que se tornam adultos e passam uma vida toda, uma vida no fracasso, uma vida totalmente na perdição, porque foi criado ouvindo palavras dos seus pais que as aprisionaram, as amarraram, e outras que não tiveram direcionamento, e a gente muda direcionamento. Por isso que um crente é um bom conselheiro. É por isso que crente é um bom conselheiro. É o poder que Deus deu para a nossa língua. Próximo, por favor, Miriam. E aí ele fala do poder destrutivo das palavras. E ele usa outros símbolos. Ele usa o fogo, um mundo de iniquidade. E aí ele também diz que a língua é um animal incontrolável. Se você vê do versículo 6 até o 8. E ele diz que ele é um animal incontrolável, cheio de veneno. Meu Deus, fogo. Se você já teve experiência com uma faísca de fogo, com uma pequena fagulha de fogo, olha o poder que aquilo tem. Às vezes é uma fagulha,